acolha, nos envolva, que a gente se sinta aconchegado, abraçado nos braços da nossa grande mãe Maria, né? Aquela mãe santíssima, o seu manto azulíneo, né? Nos envolvendo, nos aconchegando em seus braços, né? Então queremos agradecer a presença de todos, né? Pedindo a todos, por favor, desligarem os celulares, né? Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos todos agora nos ligar. Esquecer os problemas lá de fora. Pedir a Jesus que nos envolva com todo o seu amor, com todo o seu amparo. Pedir o auxílio dos irmãos espirituais, os mentores dessa casa, para que nós possamos aprender e levar o Evangelho de Jesus para as nossas ações. Que possamos todos ter no coração o amparo e auxílio de nossa Mãe Maria de Nazaré e de todos aqueles que nos ajudam em nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, nós temos nosso site IESIM, www.iesim.org. Neste site nós temos as palestras que são gravadas. Nessas palestras vocês podem assistir em casa, passar para os amigos ou realmente, gostei daquelas palavras que a gente ouve, quero novamente ouvi-la. Então é no iesim.org, tem os ícones ali das palestras que são feitas na nossa casa. Lembrando das atividades aqui. Segunda-feira, das 8 às 12 horas, passe assistência espiritual. À noite, das 20 às 22 horas, cursos de introdução da mediunidade e espiritismo. Terça-feira, das 8 às 12, também passe assistência espiritual. À tarde, nós temos acompanhamento com as gestantes, né, das 13h30 às 17 horas. À noite é essa atividade, assistência espiritual. Quarta-feira, das 14 às 18 horas, assistência espiritual. Ou seja, quem estiver fazendo tratamento e houver uma impossibilidade no tratamento de desobsessão, volte eu não vou conseguir chegar na terça, pode vir na quarta ou na segunda-feira para não haver interrupção do tratamento, né? À noite, nós temos o curso que o Laerson dá sobre espiritismo, né? E na quinta-feira aí é um trabalho fechado somente para os trabalhadores de desobsessão da casa. E na sexta-feira, assistência espiritual com o médium Laerson, né? E no sábado, das 10h30 às 12 horas, nós temos evangelização infantil. Ou seja, falar de uma forma mais simples para a criança, de uma forma que ela compreenda sobre o espiritismo. Lembrando também que nós estamos o término da construção da casa em Peruíbe. E lá nós já estamos no finalzinho do telhado. Então toda colaboração é muito bem-vinda, porque na nossa casa em Peruíbe nós temos todas essas atividades e mais sopa. 3 vezes por semana, eu não sei se já estão ampliando para mais um dia, para no final da tarde todo mundo que estiver ao redor, quiser tomar um pratinho de sopa, vão na nossa casa. Por isso, um dos motivos do crescimento da casa lá, e lá, nessa nova casa, vai ter o lugar certinho para tomar um bom prato de sopa, aconchegar a todos. Então, nós pedimos a colaboração possível de quem quiser e quem puder, né, colaborar financeiramente para o término da nossa construção, né, e vai abranger todo mundo. E temos Santana do Parnaíba também com as mesmas atividades, normalmente em sábado, aos sábados temos sopa, temos farmácia com entrega de medicamentos mediante receita, com as farmacêuticas que está lá. Quer dizer, nós temos abrangendo todo mundo, as pessoas, né, necessitadas. Então, nós contamos com a colaboração de todos. Obrigada.
no Evangelho de Tiago, capítulo 2, versículo 18. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Emmanuel escreve pelas mãos de Francisco Cândido Xavier no livro Fonte Viva, sob o título Obreiro Sem Fé. Em todos os lugares vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o. De início, murmurando: "Para quê? O mundo não presta." Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionários de obrigações edificantes, alegando: "Não nasci para o servilismo desonroso." Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios. Entretanto, logo após, relega-a ao esquecimento, asseverando: "Tudo isto é mentira e complicação." Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: "Não mereço, não sou digno." Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: "Quem me ofende assim?" E transita a situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum. E o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. No Evangelho de Tiago. Bom, nessa noite nós temos nosso amigo Gilberto, que exatamente vai falar do capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Vamos. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. A nossa reflexão sobre o capítulo 19, como disse a Regiane, é sobre a fé que transporta montanhas. Antes é necessário a gente dizer que a fé nos leva a realizar feitos materiais que nós não poderíamos se nós duvidássemos de nós mesmos. Portanto, a crença em nós nos faz capazes de operar prodígios que erradamente a gente às vezes classifica como milagre. Quando nós vemos outras pessoas que conseguem êxito naquilo que se propõe e nós pensamos, como será que ela consegue? É a fé. É a fé robusta, é a fé verdadeira.
A fé conserva perseverança. A fé é a energia e os recursos necessários para o êxito daquilo a que nos propomos. É pela fé que nós chegamos ao Pai. Nós precisamos dizer que existem dois tipos de fé: a fé vacilante e a fé robusta. E a fé não é um privilégio da religião. A fé vacilante, ela produz a incerteza, a indecisão. E essa certeza, essa indecisão, essa hesitação é de que se aproveitam os nossos adversários. E muitos desses adversários, quem são? Somos nós mesmos. Quando nós temos uma fé vacilante, nós, de antemão, já não acreditamos no êxito daquilo a que nós nos propomos. Porque nós não confiamos que aquilo realmente possa acontecer. Porque a fé vacilante, as pessoas que têm a fé vacilante nem sequer procuram ter êxito, porque não acreditam na vitória. Essa fé insegura, ela sente a sua própria fraqueza. E ela é estimulada, e essa insegurança dessa fé vacilante, ela é estimulada como? Ela é estimulada pela violência. Porque aquele que tem a fé vacilante, ele se arma de violência, de rompantes, enfim. Ele precisa se valer de força e violência para passar para outros aquilo que ele mesmo não tem, que é a fé. Vocês já perceberam que é muito comum as pessoas que não têm razão falarem mais alto? As pessoas que não têm razão ou que fraquejam na opinião, gritarem, gesticularem e partirem para o combate, diferentemente daqueles que têm consciência daquilo que são capazes, que detêm dentro do coração uma fé pura, verdadeira, forte, robusta. A fé verdadeira, ela nos dá paz e tranquilidade, porque nós sabemos daquilo que queremos e daquilo que havemos de conquistar. A violência é a prova cabal de que a fé vacilante é a falta de confiança em si mesmo. E o que é a fé? Eu vou responder o que é a fé. A fé é a certeza de atingir um objetivo. Fé é a confiança que se deposita na realização de determinada coisa. E nesse sentido, a fé é verdadeira. A fé é robusta. A fé é racional, ela é pensada. A fé racional, ela confere uma espécie de lucidez. E o que é essa lucidez, meus irmãos? Ela nos faz antever pelo pensamento os fins que nós temos em vista e os meios para atingi-los. Isso confere o quê? Isso confere a paciência. Isso confere a calma. Porque nós já sabemos, de antemão, todo o processo até conquistarmos aquilo a que nos propusemos. Diferentemente da fé vacilante, como eu disse ainda há pouco, a pessoa precisa se valer de violência, a pessoa precisa se valer de um grau mais alto na hora de falar, precisa se impor pela gritaria e pelo demasiado gesticular. Diferentemente da fé vacilante, a fé verdadeira, ela é sempre calma e paciente e sabe esperar. Mas nós precisamos fazer uma diferenciação aí. Ter fé é muito diferente de ter presunção. A presunção denota orgulho
E o orgulho sempre é castigado. Não que Deus castigue o orgulho, mas o orgulho ele é castigado por causa da lei de ação e reação. O orgulho sofre quando ele se depara com as vicissitudes e mais cedo ou mais tarde ele é castigado porque ele sofre com a decepção. E aquela fé que nós temos que vem do fundo do coração, não há o que se decepcionar. É a convicção plena de que o êxito, mais cedo ou mais tarde, há de ser conquistado. Com arrogância e prepotência, a verdadeira fé não existiria. A verdadeira fé é humilde. E por que a verdadeira fé é humilde? Aquele que tem fé robusta, ele acredita que toda a força que ele possui não vem dele, vem de Deus. Deus está por detrás de todas as coisas. Então pensem, aquele que tem a tranquilidade de saber que Deus está no comando, ele num primeiro momento, ele já é humilde, porque ele não traz para si a ideia de que sim, sou capaz, sim, conseguirei. Não. Ele pensa, sou capaz porque Deus está comigo. E se eu estou com Deus, nada vai me abater. Fortalecido pela fé e por esse exercício de humildade, de saber que tudo aquilo que vem de bom para nós, vem de Deus. Aí o que acontece? Os bons espíritos se achegam. Nós temos Deus por comandante, Jesus nosso mestre, Maria de Nazaré. Nós temos todo um número muito grande de anjos e santos e espíritos de luz, nossos próprios antepassados, que vêm nos ajudar. Gente, fala a verdade, com essa turma, alguma coisa pode dar errado? Não. Creio que não. Da mesma forma, quando você não é muito firme naquele seu propósito, quando você tem pensamentos que não te elevam, quem é que vai se achegar a você? A turma do mal. E me diz, alguma coisa pode dar certo estando com essa turma do seu lado? Então nós precisamos vigiar o pensamento, nós precisamos vigiar as nossas palavras e o nosso modo de agir. Eu tenho alguns exemplos de fé. E eu acho um mais lindo que o outro. Jesus, quando entrou em Cafarnaum, chegou a ele um centurião rogando: mestre, o meu servo, ele é paralítico e atormentado. E Jesus disse: tá bom, depois eu irei lá e lhe darei saúde. Mas o centurião retrucou: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Jesus se maravilhou com isso e disse aos que estavam acerca dele: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Notem que era um centurião falando isso. Essa passagem, ela é de tal importância e de profundidade que os rituais católicos a repetem a exaustão, faz parte das missas de domingo. Tomé precisou ver as chagas de Cristo para acreditar. E tão logo Jesus lhe mostrou as chagas, Jesus disse: bem-aventurados os que não viram, porque creram. Nós estamos aqui reunidos, nós frequentamos uma casa de oração, nós não vimos Jesus, então nós somos
guardadas as proporções, nós somos bem-aventurados, porque nós também não vimos, mas penso que todos aqui creem. Esse é o primeiro passo para nos fortalecermos, é o primeiro passo que nos leva de volta à nossa morada, que somos irmãos e temos uma única casa, que é a casa de nosso Pai. Um outro exemplo de fé, Jesus, quando esteve em Cafarnaum, ele curou muitos cegos, mudos, surdos, coxos, enfim. Tinha gente doente lá. Tinha muita gente doente. E dentre esse pessoal, havia uma mulher com hemorragia há 12 anos. 12 anos. E ela soube que Jesus estava nos arredores. E ela pensou: se eu tocar as vestes dele, eu serei curada. O centurião foi falar com Jesus. Essa mulher simplesmente falou: se eu tocar as vestes dele, eu serei curada. Onde Jesus passava, tinha sempre um monte de gente, o pessoal se aglomerava, enfim. Mas Jesus tinha uma luz, uma energia tão grande, e a sua sabedoria era imensurável, que passando, ele sentiu que alguém lhe tocara as vestes. Ele parou, olhou para trás e viu a mulher no chão, e logo soube que era ela que tinha tocado. E sem mais nada, ele falou assim: a tua fé te curou. Ela não precisou falar nada, não precisou falar com ele. Ele estava de costas. Isso é fé. É você acreditar do fundo do coração que algo vai acontecer. Fé, mãe da caridade e da esperança. Fé ativa, fé inabalável, fé verdadeira. Olha, nós temos também a passagem dos 2 cegos que, vendo Jesus, gritaram: tem piedade de nós, misericórdia, filho de Davi. Jesus virou para eles, sabendo que eram cegos, falou: vocês acreditam mesmo que eu posso curá-los? E ambos, em uníssono: sim, mestre, acreditamos. Jesus colocou as mãos nos olhos dos 2 e disse: faça segundo a sua crença, segundo a vossa fé. E logo os olhos se abriram. Por que Jesus perguntou: vocês acreditam que eu posso curá-los? Para saber se eles tinham fé e se a fé deles era vacilante. E eles acreditaram, sim. E Jesus, quando colocou a mão, ele não disse: volte a enxergar. Ele disse: faça segundo a vossa fé. Porque se eles não tivessem, não voltariam a enxergar. Vocês conseguem perceber a força que nós temos dentro de nós? Os prodígios que nós podemos operar quando temos uma fé inabalável. Vocês conseguem entender por que agora? Agora vocês conseguem entender? Porque Jesus sempre falou: a tua fé te curou. Ele sempre repetiu isso. E ele repetia a todos: tudo aquilo que eu faço e até mais, vocês podem fazer. E a gente não acredita, né? E a gente, quando vê alguém que consegue algo de extraordinário, a gente fica pensando: bem que eu poderia ser assim também. Mas nós conseguimos. Pelo simples fato de que temos a mesma essência.
Pelo simples fato de que somos filhos de um mesmo Pai. E se o outro conseguiu, nós conseguimos também. Todos nós, aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão nas penitenciárias, nas casas de detenção, todos nós carregamos conosco a centelha divina. Essa réstia de luz brilha mais em alguns do que em outros. É a nossa essência divina. Cabe a nós fazer brilhar a nossa luz. Cabe a nós nos fortalecermos na fé. Cabe a nós nos curarmos. Quando vocês vêm para cá, vocês vêm em busca de ajuda, vocês vêm em busca de cura. É tanto tormento, é tanta angústia, tanta vicissitude, tanta tribulação. Eu mesmo vim aqui achando que os meus problemas eram maiores do que qualquer outro. E aí eu fiquei maravilhado, porque aqui eu fui curado. E o legal de tudo isso é que não somos nós, trabalhadores, os médiuns, que curam vocês. Vocês é que se curam. Quando vocês vêm aqui e acreditam que o passe vai lhe curar, vocês acreditam que existe uma saída para aquele problema, vocês estão dando um passo muito grande no êxito daquilo que vocês buscam. Pensem que todos nós, para ser mais claro e lúdico, pense que vocês não são seres humanos. Vamos pensar que vocês são abajures ou liquidificadores. E o que é o trabalhador da casa? O que é aquela pessoa que dá passe em vocês? O que é o médium? Ele é o fio e a tomada que leva até a energia. A energia elétrica é Deus. Os trabalhadores dessa casa são fio condutor. Então vocês desligados de nada servem. São células mortas, por assim dizer. Mas quando se ligam, vocês ventilam, vocês iluminam, centrifugam, mostram imagem. Então, é uma ideia bem clara daquilo que nós somos. Não pensem como seríamos humanos. Pensem um instantinho que nós somos eletrodomésticos. Deus é a nossa Eletropaulo. E os trabalhadores, a casa de oração, a fé é o fio que os leva. É o fio que traz a energia até vocês. Vocês funcionam, mas vocês precisam de Deus no coração. Vocês precisam descobrir que existe dentro de vocês algo de muito bom, algo de muito poderoso, que é a fé. Através da fé, nós somos invencíveis. Aquilo que dizem fulano, beltrano, cicrano fez milagres, nós também podemos fazer. Acreditem, nós podemos também andar sobre as águas. Nós podemos dizer para uma montanha, daqui para lá, saia daqui e vá para lá. Nós podemos. Nós não conseguimos, mas nós podemos e temos força para isso. Basta querer, basta cultivar no coração os bons pensamentos, basta cultivar no coração a força que o Mestre Jesus nos dá, os seus ensinamentos. Ele nos deu o caminho e assim nós vamos conseguir. Ao fazer tal afirmativa, que Jesus diz, tudo o que eu posso, vocês também poderão fazer. Jesus nada mais faz que dar a medida do poder da fé. Então pensem, não é eu que estou falando. Jesus falou isso, está no Evangelho de Mateus. Tudo aquilo que Jesus fez, disse ele, tudo aquilo que eu fiz, vocês podem fazer e mais. Foi ele que disse. Vocês pararam para pensar?
o que a gente pode conseguir, as doenças nossas que nós podemos curar, os pequenos milagres ou grandes que nós podemos operar, é algo para a gente pensar. Porque o mal do século é a depressão. O que causa a depressão? Eu não tenho resposta para essa pergunta. Nós causamos a depressão em nós. E aí nós encontramos desculpas esfarrapadas. Eu estou com depressão por causa de um filho. Eu estou com depressão por causa do meu trabalho. Eu estou com depressão por causa da minha família. Eu estou com depressão porque eu tenho uma atividade profissional que não é a que me satisfaz. E se você perceber, todas essas desculpas levam a quem? A você mesmo. Então a gente tem depressão por obra da gente. É difícil? É. É muito difícil? Sim, é. Mas não é impossível. Às vezes a gente acorda achando assim, a sujeira do cavalo do bandido. E é difícil, nessas horas, olhar para o espelho e falar, não, eu posso. Mas é nessa hora que você tem que fazer isso. As senhoritas e as senhoras, quando estão lá retocando a maquiagem, olhem para o espelho e pensem, eu posso. Porque eu sou filho de Deus. Eu posso. Porque Deus está comigo. E os senhores, quando estiverem se barbeando, fazendo aquelas caretas, colando os dentes, pensem. Nós podemos, meus amigos, tudo aquilo que quisermos. Nós podemos. A fé, no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser racional ou a fé pode ser cega. A fé cega nada examina. A fé cega aceita tudo sem questionar. A fé cega aceita o verdadeiro, mas aceita o falso também. E a fé cega aumenta o número de incrédulos. E o Espiritismo vem nos esclarecer que você deve ter fé, mas você deve saber por que você tem fé. Você deve acreditar em Deus, você deve acreditar em Jesus, você deve acreditar nas palavras do Evangelho, mas você deve saber por que acredita. É a luz da compreensão, é a inteligência funcionando. Isso é físico, não é nem religioso, não é um dogma. Nós precisamos ter fé, mas precisamos acreditar naquilo o qual temos fé. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não têm fé. É verdade, a fé não se prescreve. A fé não pode ser imposta, mas a fé pode ser adquirida. Eu acho que alguns de nós conhecemos pessoas que têm uma fé inabalada. Ao longo dos anos, a gente conhece pessoas que a cada 5 minutos falam, graças a Deus, eu fui assaltado. Graças a Deus que não me mataram. Roubaram o meu carro. Graças a Deus, eu não estava nele. Pegou fogo na minha casa. Graças a Deus, eu estava no trabalho. Vocês já viram que essas pessoas passam pelas dificuldades e estão sempre dando graças a Deus? E muitas vezes essas próprias pessoas são ridicularizadas, sofrem todo tipo de gracejo e de chacota, por assim agirem. Mas não seria uma lição para nós
quando acontece uma fechada no trânsito, fala, graças a Deus ele não bateu no meu carro. Ou quando o guarda te para na rodovia e diz, vou apreender o seu carro porque o seu licenciamento está atrasado. Você fala, graças a Deus, porque acho que mais lá adiante a carreta ia me atropelar. A gente nunca para pensar nisso, né? Quando teve o acidente da TAM, faz bastante tempo, eu li na revista Veja que algumas pessoas que eram para estar naquele voo não estavam. E eu li o depoimento de uma delas. O rapaz, acho que um analista de sistemas, enfim. Ele tinha brigado com a esposa. E ele saiu tão nervoso de casa que ele não levou nem os documentos, nem a passagem. E ele voltou e brigou de novo. Porque ele perdeu o voo. Culpa sua. Eu não estou naquilo que eu tinha aqui. O avião caiu. Quando a sua mulher brigar com você, dê graças a Deus. Vocês riem, mas pensem. E vocês, mulheres? Quando seu marido fala assim, bem, você não está gorda. É verdade. Porque para ele tem fé de que você continua aquela menina de antigamente. E por que vocês têm essa coisa de ficar magra? Não passa pela cabeça das mulheres que alguns homens, e eu me incluo, gostam das gordinhas. É? Eu tenho um exemplo de fé. Eu não sei se os senhores conhecem o Salmo 23. O Salmo 23, ele é supostamente, ele foi dito, elaborado, feito por Davi. Eu acho o Salmo 23 uma das expressões mais eloquentes e mais belas do poder da fé. E diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes prados, guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do meu Senhor para todo o sempre. Eu acho lindíssimo esse salmo. E não só pela grande devoção que ele exprime, pela grande demonstração de fé inabalável, ele ainda é uma coletânea de todas as outras virtudes, de humildade, de caridade, de submissão. Enfim, meus queridos irmãos, não se esqueçam de que todos, absolutamente todos nós, temos essa essência divina. Somos filhos de Deus e não existimos nós e a natureza. Eu acho que a gente precisa se colocar. Ao longo dos anos, a gente acabou se esquecendo. Nós fazemos parte da natureza. Nós somos natureza. A gente vê muito, você vê que natureza é bonita, eu adoro a natureza. Eu adoro a natureza? Nós nos adoramos. Nós somos natureza. E quando nós pensamos que nós fazemos parte, porque fazemos mesmo, da natureza, isso esclarece na nossa mente que então, quem criou a natureza? Deus.
não somos só nós, humanos, encarnados, irmãos. Nós temos toda uma turma de invisíveis que estão aqui, que também são nossos irmãos. Aqueles que estão depredando ônibus, fazendo passeata, cometendo todo tipo de atrocidade e de vandalismo, são nossos irmãos. As árvores, as plantas, os bichos, são nossos irmãos. Nós somos natureza, nós somos essência do Pai. Nascemos, sim, para ser felizes. Quando alguém diz, a gente vem para essa vida para sofrer. É triste alguém falar assim. Não, nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para evoluirmos. Nós nascemos para nos melhorarmos. Nós pedimos para reencarnar para poder sanar problemas, para aprender coisas novas e resgatar problemas que tivemos lá atrás. E numa análise mais otimista, nós reencarnamos para ajudar alguém. Que mérito nós teremos se nós passarmos por essa vida e não pudermos fazer nada por ninguém? E você, de posse dessa fé, você vai conseguir muito mais. É a fé que, quando você se torna pai, é você ver seu filho na maternidade e dizer: vai ser jogador de futebol. É só ter fé. Se vê a filha, vai ser médica. Não é? É fé. É no dia do casamento, ou quando você começa a namorar, aquela que você fala, essa é para valer. É a fé de que tudo vai dar certo. Mas é fé. Fé, mãe da esperança e da caridade. Fé ativa, trabalhar em nós todo dia, o dia inteiro, inclusive quando dormimos, a certeza de que nós podemos nos melhorarmos, nós podemos conquistar aquilo, obviamente, justo, aquilo que por merecimento é nosso, nós podemos sim conquistar. Quantas oportunidades nós deixamos escapar por não acreditarmos em nós mesmos? Quantas vezes deixamos escapar a oportunidade de sermos melhores? Quantas vezes teremos que ouvir outra pessoa dizer que nós somos capazes? Quando é que a gente vai dizer, não precisa mais dizer, eu sou capaz, eu vou conseguir, porque eu tenho fé. E sabe quem está aqui comigo? É Deus. Você sabe quem é meu pai? É a carteirada divina. Vocês nunca deram uma carteirada? É a carteirada divina. Sabe com quem você está falando? Com o Filho de Deus. Então nós conseguimos. É assim que as coisas têm que ser. Não são ainda, mas têm que ser. Talvez nós estejamos nesta encarnação, nessa passagem, justamente para aprendermos isso. A força que nós temos. Despertar em nós aquele leão, aquele guerreiro, aquele grande cacique que mora dentro de nós, que é invencível, porque nós podemos ser invencíveis. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Às vezes eu penso que a gente desperta um pouco tarde para algumas coisas. E aí bate um arrependimento quando nós pensamos, puxa, se eu soubesse as coisas que eu sei hoje, se eu soubesse lá atrás. E se eu soubesse algumas coisas que eu sei hoje, eu não teria cometido os erros do passado. E aí isso cria uma bola de neve e você cada vez vai ficando mais triste. É um processo de auto-tristeza. Você vai se entristecendo, porque você começa a remoer erros do passado. Uma fórmula simples é você usar os erros do passado como lição e não ficar remoendo.
É pensar que hoje eu posso ser melhor do que ontem. E amanhã eu serei melhor do que hoje. É isso, meus irmãos. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos proteja. E que nós possamos sim fazer brilhar a luz que pulsa em nosso coração, que está dentro de nós. E que nós possamos ser os nossos próprios médiuns. Que nós possamos, nós próprios, nos curarmos. Muito obrigado. Bom, mediante toda essa energia que nós estamos recebendo, né, desses lembretes que podemos exercitar em nós mesmos, né, não é no outro, não é naquele ali, é em nós mesmos, que possamos realmente, através da fé, das ações, porque a fé também ela precisa de movimento, de ação, que nós consigamos, através dessa sementinha lançada em nós, a partir de sempre, de hoje, de amanhã, em todos os lugares, podermos exercitar a nossa fé, a nossa coragem e a nossa esperança. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Jesus amado, aqui nos encontramos para mais uma noite de aprendizado, Mestre. Agradecemos o nosso irmão Gilberto pela palestra, pela sua mansidão e por tudo que ele falou. Todos nós podemos aumentar a nossa fé. Esta fé que existe dentro de cada um de nós. Ó Jesus, envolva-nos com vosso amor, Pai. Envolva-nos com a vossa luz. Que possamos, Jesus amado, ser um instrumento de trabalho da vossa seara, Jesus. Que possamos tirar proveito e pôr em prática a lição que o nosso irmão Gilberto nos passou. Vamos olhar para frente, que possamos ser melhor amanhã do que fomos hoje. E assim, sempre, sempre. Jesus, abençoe esta casa. Abençoe todo o grupo de trabalhadores que aqui se encontram, encarnados e os desencarnados. Nós possamos continuar este trabalho com muita humildade, com muito amor no nosso coração, Mestre. Que possamos, Jesus, produzir muitos frutos. Que possamos ser esta árvore grande. Que possamos abrigar os pássaros, todas as aves, fazer sombra para os trabalhadores, Mestre. E assim, trilhando este caminho, possamos, quem sabe, mais para frente chegar até vós. É o nosso objetivo. Abençoe todos os nossos irmãos enfermos, que se encontram nos hospitais, pelas ruas, debaixo dos viadutos, tantos irmãos necessitados, Mestre. Que seja derramado sobre todas as vossas bênçãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, Pai. Que assim seja, graças a Deus, Pai. Graças a Deus.